Olá, você está no canal do Amores e hoje quero fazer uma reflexão com você aí que é estudante de psicologia ou também para você que não está estudando necessariamente psicologia, mas pensa ou tem um interesse na área. São algumas provocações, algumas reflexões que eu venho fazendo desde o primeiro momento que eu entrei nesse fantástico caminho, nessa jornada de autoconhecimento, de escuta do outro. Então, a psicologia é um campo maravilhoso que está em crescimento cada vez mais e não à toa. Isso é um sintoma do nosso tempo. Estamos vivendo momentos de muita dificuldade, então, emocionais, morais, crises existenciais, e são muitos os motivos disso. Então, os cursos de psicologia estão cada vez mais requisitados. E aí, começo por aqui, né? A primeira provocação para você aí. No seu primeiro semestre, você vai ouvir dos seus veteranos e dos seus professores a seguinte provocação: fulano, fulana, por que você escolheu fazer psicologia? E aí, né, cada um vai responder da forma que consegue. Eu sempre sonhei em fazer psicologia, quero ajudar os outros, quero me ajudar, quero conhecer mais sobre o ser humano. São várias as perguntas possíveis. Mas é só uma argumentação retórica essa. No fundo, o que eles querem te falar? E aí, desde sempre, eu achei um absurdo isso. Que a seguinte colocação desses professores e veteranos: se você começou a fazer psicologia para se encontrar, para se melhorar, para se trabalhar, aqui não é o lugar. Faça terapia, mas não passe por esse caminho tão árduo que é a psicologia, que ele vai mais te bagunçar, vai mais fazer você ficar mais confuso ainda com as suas questões do que de fato te colocar num contato com aquilo que você precisa entrar. Então, essa é uma fala muito complicada e eu quero começar a trazer para você uma reflexão sobre como você pode se preparar para a sua carreira futura como profissional, como psicóloga, psicólogo, e começa por aí. Então, a primeira consideração é o seguinte: se você começa a fazer esse curso, que é fabuloso, é maravilhoso, é um curso de autoconhecimento, de mergulho em si mesmo, mergulhando em si mesmo, você mergulha no outro. Se você não consegue, minimamente, se corrigir, se entender as suas questões e provocar novas reflexões com a sua vida, qual o sentido da sua existência, onde você quer estar, com quem você quer estar, se você não é capaz de elaborar uma reflexão de você mesmo, se analisar em alguma medida, se melhorar, tem algo de errado, tá? Então, nosso primeiro paciente somos nós mesmos. Então, se você não se melhorar a partir daquele caminho que você percorre teóricos, das teorias e tudo mais, dificilmente você vai conseguir ajudar outra pessoa, tá? Então, eu quero trazer aqui uma provocação que é o seguinte: o nosso conhecimento hoje, ele vive uma fragmentação muito complicada. Então, por exemplo, você vê, eu vou dar o exemplo dos médicos, né? Você vê médicos cardiologistas que falam: paciente, se você não parar de fumar, você vai morrer. Ou seja, você tem que parar de fumar. Mas eles mesmos são fumantes. E aí já gera uma incompatibilidade, né? Uma incoerência. Como assim? Você está falando para eu não fumar, mas você fuma? Então como que funciona isso? Mas afinal de contas eu estudei para isso, eu sei que é isso, então o seu problema é esse, pare de fumar. Mas perceba o seguinte: aqui a gente está contando só com o conhecimento teórico e não com um exemplo, tá? E aí que eu trago para você a responsabilidade disso. O terapeuta, ele é um exemplo. Então, a pessoa vai te buscar, sim, pelo seu conhecimento técnico. Com certeza, o seu conhecimento técnico tem que estar em dia. Você tem que ler, tem que estudar, tem que entender os manuais, tem que entender os diagnósticos. Mas, mais do que isso, você consegue ser um farol? Você consegue ser um exemplo para aquele que te busca? Você já venceu alguma das suas neuroses, repetições, vícios e desvios para poder oferecer um caminho seguro para o outro? Porque não adianta você saber dos manuais, das doenças, dos diagnósticos e tudo mais, porque isso é ciência, técnica, né? E assim que vai funcionar, mas a sua vida não é exemplar. E não aqui um estado de perfeição, não, mas você se preocupa em se trabalhar e se melhorar? Porque se você está estagnado, se você está em sufoco, se você não consegue olhar de uma forma mais ampla, em perspectiva, para os seus dilemas, como que você vai alcançar o dilema do outro, tá? Então, primeira provocação para você aí: se você está fazendo psicologia, se você quer ser um bom profissional, olhe para você mesmo. Nós temos muitos mecanismos de defesa, e aí você vai ver isso na psicanálise, é interessantíssimo, né, esses mecanismos.
de deslocamento, de projeção, de formação reativa, de recalcamento, de repressão. Temos mecanismos que fazem com que não olhemos para nós mesmos. E aí nós vivemos de uma forma míope. O que eu acho que eu sou e o que de fato eu sou. Então, você aí, futuro psicólogo e psicóloga, comece a se preocupar com o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento enquanto pessoa. E a melhor maneira de olhar para isso, olha para os seus vícios, para as suas repetições neuróticas. Vai buscando diminuir isso, porque para você diminuir isso, você tem que colocar algo no lugar. Você consegue ser mais virtuoso? Você consegue, então, ter uma visão de longo prazo e correr atrás dos seus sonhos, ao mesmo tempo entender o que está dando nó aí dentro? Tô com essa dor, não consigo lidar bem com isso, sempre me coloca num estado de repetir e repetir, e sofrer, e é o sintoma. Esse é o sintoma neurótico. Você consegue encontrar saídas para isso? E claro, é um percurso, né? Então é um exercício. Enquanto você está na faculdade, aproveite muito para se exercitar no seu autocontrole, no seu autodomínio, no seu aperfeiçoamento. Então, trazendo um elemento um pouco mais teórico aqui, mas que é importante. A gente tem um problema filosófico, epistemológico do conhecimento que parece que hoje o estudo ele desatrelou muito da realidade. Então, assim, o que acontece, né? Ao longo de toda a história do pensamento humano, sobretudo na filosofia, a gente buscava estudar para compreender a realidade, com isso nos adequarmos a essa realidade, para buscar então a felicidade. Isso é uma visão aristotélica de ser humano, né? As nossas ações tendem a um fim, e esse fim, quando ele está ordenado àquilo que deve ser, nós vivemos um estado de felicidade, de completude. Então, qual que é o grande problema do nosso tempo? Parece que o conhecimento está desassociado da realidade. Então, é um conhecimento, às vezes, muito abstrato, um conhecimento que visa dominar a natureza da técnica, né? Então, os manuais diagnósticos, né? Eu quero classificar o que é um estado de ansiedade, de depressão, o que é um esquizofrênico, eu vou classificar. Mas o que isso diz das nossas condutas? Qual que é a nossa responsabilidade moral frente aos diagnósticos? Então, aqui entra uma consideração interessante, que estudamos, buscamos conhecer as coisas para nos melhorarmos. Se aquilo que você estuda, dentro da psicologia pelo menos, não te faz melhorar enquanto pessoa, eu diria que você está indo para o caminho errado. Então, você não está buscando a sabedoria. E a psicologia, no seu sentido histórico da palavra, então, a sua origem enquanto campo de estudo, que já começa lá em Platão e Aristóteles, é o estudo da alma. Não é o estudo apenas do comportamento, dos mecanismos inconscientes e tudo mais. Então, aí um outro elemento aqui que eu avanço, né? Você, enquanto vai estar na sua graduação, vai estar se formando, você vai se sentir mais perdido do que encontrado, tá? Então é um grande esforço de síntese você entender que você precisa de uma base mais sólida para dar conta das discussões que a psicologia hoje traz, que é o seguinte: naquela divisão clássica de abordagens, né, que nós temos, então a psicanálise, cognitivo comportamental, o existencialismo, são todas bases materialistas e, ao mesmo tempo, gera uma fragmentação de quem é o ser humano. Então eu te pergunto, o ser humano é um animal inconsciente, quase irracional, sendo uma consciência muito, de vez em quando, aparece e some a maioria do tempo, então nós somos movidos por impulsos e repressões, que é a psicanálise, né, a noção de homem. Nós somos comportamento e um processo de interpretação do mundo mental, cognitivo, mas não passa disso. A nossa mente, nossa cognição é só uma adaptação ao meio, né? Ou então, como o existencialismo coloca, nós somos seres de liberdade e cabe cada um de nós encontrar o próprio caminho. Qual que é o problema disso? É uma visão materialista, então não há transcendência nenhuma. Nesse sentido, não há uma direção clara para onde nós precisamos caminhar. E se não há uma direção clara para onde caminhar, o certo e o errado não existe. Certo? Então é um relativismo moral. E com isso fica muito difícil. Então, o psicólogo, a psicóloga, na função de encaminhamento, direcionamento, porque quem se retira disso é um problema, porque a pessoa que está te buscando está procurando direção na vida e ela pensa, o psicólogo estuda a mente humana, estuda a existência humana, ele deve saber mais do que eu o que eu devo fazer. Não que nós temos um manual de instrução, não é muito longe disso, não é um manual de instrução, mas o nosso esforço
é em busca de entender o sofrimento e como apaziguar, direcionar o caminho para sentir muito menos, para encontrar a felicidade. Então, por que sofremos e qual a forma de ser feliz? Então, essa é uma discussão que, se você não encontra as bases para ela, e essa base vai estar na definição do que é o ser humano, a sua prática está com sérios problemas, tá? Então, trazendo um elemento aqui de definição, o ser humano é o animal racional. Isso está lá em Aristóteles, você vai passar muito brevemente por isso, mas eu te indico uma seta. Vai olhar um pouco da psicologia tomista, vai ver essa base. Isso aqui é só uma seta. É um campo muito amplo, profundo, talvez você não entenda agora, mas comece a perceber as definições de homem que são dadas para você. Então, a psicanálise. O ser humano é o polimorfo perverso, está lá em Freud. Para cognitivo comportamental, o ser humano é um animal condicionável. Para o existencialismo fenomenológico, humanista, o ser humano é um ser de liberdade. Não tem nada que o transcenda. Ele é apenas a sua própria existência. E aí, com essa definição de Aristóteles, voltando a ela, né, nos coloca no campo da seguinte questão. Nós somos seres racionais, logo somos seres de escolha. Tem escolhas que nos harmonizam com o todo e tem escolhas que nos desviam, e esse desvio gera sofrimento. Então, a nossa racionalidade implica que nós não podemos viver como meros animais, em busca de prazer e evitando o desprazer. Não, nós somos mais profundos que isso. Nós somos seres metafísicos por natureza. E metafísico remete ao espiritual. O espiritual remete a... Existem leis gerais que governam a vida, que estruturam a existência, existe finalidade nas coisas, e a sabedoria está em encontrar o que é para mim. E o que é para mim é somente para mim. E a partir disso eu encontro o meu caminho nesse mundo. E aí vou me conduzindo, vou me melhorando, me trabalhando, me aperfeiçoando, chegando num estado de completude, de felicidade. Então, são algumas reflexões do nosso campo. Então você aí que é estudante de psicologia, é um excelentíssimo curso, vai firme, mas lembre, estude muito, e o nosso maior instrumento de trabalho é a leitura. Então você tem que estar disposto a ler. E aí uma outra provocação, não leia artigo, que é pedaço de coisa. Tem que ler livro, tem que ler coisa pesada. Então, você tem que, pela literatura, pela filosofia, você vai encontrando esse dilema humano na vida e vai encontrando respostas. Então, é conseguir olhar de uma perspectiva mais integradora. Você tem as suas experiências particulares, mas você tem que alcançar o universal das experiências humanas. Então, aqui é muito importante esse salto. Apesar de cada um ter a sua vida, as suas particularidades, singularidades, a vida humana, existe uma natureza humana. E essa natureza ela é universal. Os seus dilemas aí, pode ter certeza que não são só seus, são de várias outras pessoas. E aí a pergunta é, como essas pessoas deram conta de superar os seus dilemas, suas fraquezas, debilidades, seus vícios? E como se tornar uma pessoa inteira? E muitos são as pessoas que passaram por esse caminho, né, de como ter uma vida digna, uma vida equilibrada, harmoniosa. Então é isso que você aprende com a literatura, com a filosofia, como se conduzir bem na vida, tá? Então a psicologia é maravilhosa, dá muito trabalho, porque é de um campo muito abstrato, onde os afetos humanos estão em jogo. Então, para isso, você tem que ter uma noção clara de antropologia e de filosofia. Então, se você quer um caminho para começar a estudar com mais profundidade e robustez, vai para a filosofia, Então, assim, você tem que entender qual a consequência dos pensamentos. Então, o que é um pensamento materialista? O que é um pensamento marxista? O que é um pensamento ateísta? O que é um pensamento cristão? Quais são as bases, as premissas e as consequências desses pensamentos? E aí, a partir desse estudo, você começa a ter a nossa caixa de ferramenta, né? Então, a caixa de ferramenta do psicólogo é aquilo que ele estudou, é aquilo que ele sintetizou e é aquilo que ele trabalhou dentro de si mesmo. Então, você vai ser um espelhamento, você vai servir como essa direção para quem está perdido. E aí você tem que ser uma pessoa melhor. Porque senão, se você não conduzir a sua própria vida, como você ajuda a conduzir a do outro? Tá certo? Então, fica aí essas reflexões.